Oi, galera! Bom, a nossa aula a gente vai falar sobre nomenclatura e propriedades dos compostos orgânicos. Então, os nossos tópicos são grupos funcionais e funções orgânicas, como dar nome para os compostos e lipossolubilidade e hidrossolubilidade. Bom, começando sobre os grupos funcionais. Eles vão possuir um padrão de conectividade entre os átomos, que vão fazer com que uma molécula tenha uma função orgânica, certo? A função orgânica, ela é o grupo de compostos que vão possuir as mesmas propriedades químicas. Então, vamos começar. Quando a gente tem somente carbonos e hidrogênios, eles vão ter a função de um hidrocarboneto. Carboneto. Certo? Beleza. Quando vamos ter hidroxilas, ou seja, a gente tem um oxigênio junto com um hidrogênio, a gente vai ter a função de álcool. Certo? Nós podemos ter duas opções, ou um aldeído, quando está na ponta da cadeia, ou uma acetona. Então, aldeído na ponta, ou uma cetona no meio da cadeia. A gente já vai dar exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona. Bom, quando a gente possui um heteroátomo no meio da cadeia, ou seja, o que são heteroátomos? Podem ser oxigênios, nitrogênios, pode ser enxofre ou fósforo. E vão estar sempre no meio da cadeia. Isso vai ser um éter, certo? Agora, quando a gente tiver uma carboxila, ou seja, uma hidroxila mais uma carbonila, né, a gente tiver OH e uma dupla O, no mesmo carbono, na ponta da cadeia, a gente vai ter um ácido carboxílico. Carboxílico. Certo? Certo. E agora, para nosso último grupo funcional e função orgânica, quando a gente tiver um oxigênio ligado a um carbono que tenha uma dupla O. Isso tudo no meio da cadeia. No meio da cadeia. E a gente vai ter um éster. Bom, pessoal, agora que a gente viu um pouquinho de função orgânica, que isso vai facilitar muito a nossa vida para dar nome para os compostos, a gente precisa achar a cadeia principal, que é uma das coisas mais importantes. Como que você acha a cadeia principal? Primeiro, a gente olha a quantidade de carbonos. Então, a cadeia principal vai ser a cadeia que a gente tem a maior quantidade de carbonos possíveis, certo? Certo. Aí a gente vai olhar as insaturações. As insaturações devem estar na cadeia principal, beleza? E depois, a gente vai ver as ramificações. A cadeia principal sempre vai ser a mais ramificada possível, certo? Agora, vamos ver como que vai ser o esqueminha para a gente dar nome. Primeiro de tudo, a gente tem os grupos substituintes. Os grupos substituintes. Bom, então quando você tiver uma ramificação, você tem um metil e um etil nas ramificações dessa cadeia principal. Você sempre vai colocar em ordem alfabética. Por mais que o metil tem só um carbono, ele vem depois do etil. Puramente ordem alfabética, tá? Beleza. Próximo passo é o prefixo. Prefixo. Esse prefixo é a quantidade de carbonos que a gente tem na cadeia principal. Aí a gente vai para os tipos de ligação que a gente tem. Então, as ligações. Ou seja, se a gente tem uma dupla, se a gente tem uma tripla, isso vai estar ali no meio. Eu já explico melhor como que vai ser. E depois a gente tem o sufixo. O sufixo vai carregar a função orgânica desse composto. Então, vou explicar certinho para vocês. Mas essa é mais ou menos a estrutura que a gente tem. Bom, escrevi aqui rapidinho para vocês verem. O que eu coloquei aqui é a quantidade de carbonos. Tanto quando você for dar nome para os grupos substituintes, quanto no prefixo, né, que é a quantidade de carbonos da cadeia principal, você sempre vai usar assim. Um carbono, o prefixo, met. 2 carbonos, et. Prop, but, pent, ex, ept, e assim vai. Coloquei até o dec, que é o mais comum, mas é bom vocês darem uma olhadinha, procurarem, até
mais ou menos 20, só para vocês saberem. Pra ser bem sincera, grupos substituintes geralmente vão até o boot, por aí. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia. Perfeito? Perfeito. Agora, quando a gente vai falar sobre ligações, né, que são os tipos de ligações, se a gente tem uma insaturação de ligação dupla, a gente vai usar o EN. Quando é ligação simples, a gente usa o AN no meio da palavra. Eu vou explicar melhor para vocês, mas é para vocês terem uma ideia. Quando a gente tem uma ligação dupla no meio da cadeia principal, a gente usa EN. A gente tem que falar em que carbono está. Então, por exemplo, a gente tem no carbono 2, a gente tem a ligação dupla. Então, sempre vai ser o númerozinho, EN, e aí continua a escrever. E aqui tem outras coisinhas escritas também. A gente vai ver melhor isso em outros exemplos. Mas para ligação tripla também funciona a mesma coisa, mas a gente usa o IN. E quando a gente tiver duas duplas, por exemplo, a gente tem no carbono 2 e no carbono... Não, 3 não faz sentido. No carbono 6, por exemplo, a gente vai ter... Deixa eu escrever melhor. No carbono 2 e no carbono 6, a gente tem duplas ligações. Então, a gente vai ter de EN. Aqui vai ter outras coisinhas escritas. Tudo bem. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o sufixo. Lembra? Ele depende da função. Então, vamos começar com hidrocarbonetos. A terminação é sempre em "-ol". Então, eu vou explicar como que funciona. Primeira coisa, cadeia principal. Perfeito? Perfeito. Não tem ramificação, não tem saturação. Então, vamos começar a dar nomes para as moléculas. Então, ok. Vamos contar quantos carbonos a gente tem. Um carbono, 2 carbonos, 3, 4. Se são 4 carbonos, a gente usa o prefixo de but. Só tem ligações simples aqui. A gente vai usar butan, o an. Perfeito? Perfeito. E agora que a gente sabe, né, que a terminação é o butano. Perfeito? Perfeito. Eu acho que aqui eu posso explicar para vocês também como que vai funcionar as ligações. Eu vou fazer aqui para vocês como se tivesse uma dupla ligação aqui. Perfeito? Ó, a gente tem carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Nessa situação, a gente também pode começar a contar a partir daqui, porque não vai mudar. A gente tem o carbono 1, 2, 3, 4. Eu posso começar do lado que eu quiser, nessa situação. Por quê? Porque, ó, quando a gente vai dar nome, a gente tem 4 carbonos, então continua sendo but. Mas a gente tem uma ligação dupla agora, no carbono 2. Se eu conto da esquerda para a direita, eu vou ter carbono 2 ainda. E da direita para a esquerda, vai ser carbono 2 também. Então, em qualquer opção, eu vou ter um carbono 2. Então, vai ser sempre 2 e não. Entendeu? Agora, eu posso dar um exemplo se a gente... Eu vou dar exemplos mais pra frente, porque esse daqui eu acho que vocês entenderam como que funciona os hidrocarbonetos. Bom, a gente vai falar agora sobre o álcool. A terminação vai ser "-ol", vai funcionar da mesma maneira que o hidrocarboneto. Coloquei um exemplo aqui e vamos lá. A gente vai sempre começar a contar aonde está a nossa função, né? Aqui a gente tem a hidroxila. Então, o primeiro carbono vai ser esse daqui, obrigatoriamente. Aí a gente tem aqui carbono 1. Lembra que isso daqui não é um carbono, tá? Só tá indicando que esse carbono tá ligado a uma hidroxila. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, é pente, certo? Certo. A gente tem saturação? A gente tem uma saturação no carbono 2. Então, a gente identifica onde ela tá. É uma dupla ligação. Então, é um "-en" e termina com "-ol". Então, pente 2, enol.
É muito, muito, muito simples, gente. De verdade. Depois vocês pegam super o jeito. Bom, pessoal, então a gente vai falar agora um pouquinho sobre aldeído. A terminação vai ser al, então é bem parecido com o do álcool. E ele funciona mais ou menos assim. Tá meio feinho dessa forma? Sim. Você também pode escrever dessa forma assim, ó. Colocando pra cá. Você coloca a dupla ligação e um Hzinho. Mas dessa forma também tá correta. Aqui continua sendo a ponta. Aqui é o primeiro carbono. Então, a gente tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nossa, ficou bem feinho. Peço perdão. Mas a gente tem um aldeído, que a gente tem uma dupla ligação, né, do oxigênio na ponta da cadeia. Então, a gente, para dar nome, vai usar prop. Aqui a gente só tem ligações simples. Então, propa, não, que a terminação dele é al. Então, gente, é super simples e não tem muito segredo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre da cetona. Gente, vocês vão ver que a terminação, ona, muito fácil. Só lembrar, ona, quando a gente fala de aldeído ou álcool, é bem fácil de lembrar. Então, aqui não tem muito segredo também. A gente começa a contar desse lado, porque aqui a dupla ligação tá mais perto desse cantinho. Então, aqui vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai ter X, a gente não tem nenhuma ligação, nenhuma insaturação, só são ligações simples. Então, hexa, no... não. E passando pra lembrar que quando você só tem isso daqui, você pode colocar o 2 na frente, pra falar que a dupla ligação de oxigênio tá no carbono 2, você pode colocar o 2. Tem alguns lugares que você pode ver ele aqui no final, mas não é muito comum você colocar no meio, quando você só tem essa... é mais simples, entendeu? Então, você coloca aqui o 2, se a dupla ligação tá no 3, você coloca 3, no 4, aí aqui já seria 3 de novo, né? Mas é bem de boinha, sem muito segredo também. Bom, agora falando um pouquinho sobre o ácido carboxílico, que ele é um pouquinho mais fácil de dar nome do que o éter e o éster, eu vou falar dele primeiro. A gente vai começar sempre com ácido, tananã, qualquer coisa, e a terminação vai ser oico. Ele muda um pouquinho daqui, mas é só pensar, ácido, tananã, oico. Então, nessa situação aqui, a gente tem a nossa hidroxila, a nossa carbonila. Aqui, percebemos que é um ácido carboxílico. A gente tem um carbono, no caso, um carbono, segundo carbono. Então, a gente vai usar et, não pode esquecer, ácido, no começo, et, oico, e tá, noico. Muito simples, perfeito? Bom, falando um pouquinho de éter, vai ser um pouco diferente, mas também nada muito impossível. A gente vai ter, basicamente, duas cadeias. Como o nosso heteroátomo, que é o oxigênio, vai estar no meio da cadeia, a gente, basicamente, tem duas. A gente sempre começa pela cadeia menor, então nem sempre vai ser a da esquerda ou direita, tanto faz. Cadeia menor vai receber, no final, né, de sufixo, oxi. Aí a gente vai juntar com a cadeia maior, vai dar um nomezinho dela, e vai juntar com ano, né, de sufixo. Nesse exemplo aqui, que eu trouxe bem simplesinho, a gente tem um met e um et aqui, certo? Então, como é que vai ficar? A gente vai ter um metoxi, met, oxi, né? E aqui a gente tem um metoxi etano, entendeu? A gente junta tudo, basicamente. E aí, é isso. O éter, ele é um pouco complicado, mas também, como eu falei, nada impossível. Ó, vou dar mais um exemplo. Por exemplo, a gente tem aqui, nós temos dois etes. Quando a gente tem a mesma coisa, ou se a gente tem, tipo, dos dois lados, não importa muito. Por quê? Aqui a gente vai ter um etoxi, etano. E esse daqui é o éter etílico. Então,
gente, não é nada muito uou, mas se atentar a ver qual que é a cadeia menor, qual que é a maior, e se não tem diferença. Bom, falando do éster, também não é nada muito difícil, mas é legal você se atentar que eu acho que eu nunca, das opções até agora, eu não escrevi dessa forma, bem separadinho, não só de tracinho. Então, fiz assim um exemplo também para vocês poderem ver. A primeira parte, a gente vai ter a cadeia, né, a parte substituinte, que tá ligada à dupla O, né, a essa carbonila. A gente vai ter o sufixo dela diato. D, né, D, tananã. Então, aqui não vai ter nenhum sufixo, tipo, você só vai dar nome, por exemplo. Nesse caso, a gente tem um match, certo? Porque a gente tem um carbono. Aqui a gente também tem um match. Então, como que ficaria? Ficaria metan. Aqui você coloca o an, ou en, ou in, depende das ligações que você vai ter. Então, metanoato. A gente coloca esse O é puramente língua portuguesa. Então, metanoato de metila. Entendeu? Então, aqui é como se fosse um substituinte mesmo. Tipo assim, você tem uma metila aqui, você tem, né, um metil aqui, mas no caso fica de metila aqui. Nada muito difícil também, mas é legal você se atentar o que você tem que colocar primeiro, qual que você tem que colocar depois. Bom, não tinha comentado antes, mas eu acho legal, só pra vocês terem uma ideia, quando a gente vai dar nome pra aminas ou amidas, a terminação delas vai ser amina e amida. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma amina, metanamina. E a mesma coisa para amida. Aqui a gente tem, ó, lembra que a amida, ela tem a dupla O no mesmo carbono, que tá ligado com o hidrogênio H2. Aqui a gente tem carbono 1, 2, 3, só para vocês lembrarem. Prop, amida. Propanamida. Também super simples de dar nome. Nada é um bicho de 7 cabeças, galera. E eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre funções sulfuradas. Tá, mas o que é isso? É quando a gente tem um enxofre fazendo papel de oxigênio. Então, basicamente, a gente só adiciona um tio. Pode ser um pouquinho estranho, mas eu vou explicar como que funciona. Bom, vou colocar um exemplo aqui, só 2 carbonos mesmo, porque é mais fácil. E aí, beleza. Então, a gente tem aqui 2 et, sem nenhuma insaturação. Aqui, etan no tiol. A gente coloca o ozinho só pra né, ficar um pouquinho melhor na pronúncia, né? E aqui o tio. E como ele tá fazendo o papel de um álcool, né? É como se fosse uma hidroxila aqui. Se você substitui esse enxofre por um oxigênio, aqui seria um álcool. Então, isso pode acontecer, assim, muitas coisas. Pode ser no éter, pode ser, deixa eu pensar, num aldeído. Então, é vocês se atentarem. É um pouco mais difícil de aparecer, mas é legal vocês conhecerem para como que você vai dar o nome para essas substâncias. Bom, galera, a gente vai falar agora um pouquinho sobre ramificações. Pode parecer meio feio, mas prometo que vai ser muito de boinha. Então, primeiro, a gente tem que achar a nossa cadeia principal. É onde a gente, contando, vamos ter a maior quantidade de carbonos, né? Aqui a gente não tem nenhuma insaturação. Mas, vamos ver. Se eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa pode ser a minha cadeia principal. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso por aqui ou por aqui, que dá, basicamente, na mesma. Então, eu vou grifar a nossa cadeia principal para melhor visualização.
Beleza? Beleza. Agora, vendo nas pontas, quando a gente tem a primeira ramificação, como a gente não tem nenhuma insaturação para se basear, a gente vê onde vai aparecer a primeira ramificação. Desse lado, a gente tem carbono 1, 2, 3. Desse lado, no carbono 3 apareceria primeiro. Mas, aqui da nossa esquerda, a gente tem 1, 2, certo? Então, a gente começa sempre a contar por aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aí, nós vamos ter um metil aqui, um etil aqui e outro etil. Então, tudo bem. Como a gente vai começar a escrever esse troço aqui? Lembra que eu falei que as ramificações são por ordem alfabética? Alfabética. A gente tem o etil primeiro que o metil. Então, vamos primeiro colocar o número 3 e o número 4, que são os carbonos que têm essa ramificação. 3 e um 4. Vamos colocar agora um di, porque a gente tem 2. Se tivesse um terceiro aqui, seria tri. Etil. Então, a gente tem um dietil. Agora, o nosso metil tá no carbono 2. 2. Metil. Ui, perdão, coloquei um T. Metil. E aí, só terminar de escrever. Hexano. Porque a gente tem a função de hidrocarboneto. Aqui não tem nenhuma insaturação. Então, hexano, sem nenhum problema. Bom, dando mais um exemplo, a gente vai achar a cadeia principal. Como a gente tem a insaturação aqui, ela precisa estar na cadeia principal. Então, a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que pode ser pra cá, mas a gente segue algo assim. Então, a gente pode colocar pra cá, continuar. E aqui a gente tem 2 metilos, mas pode ser pra cá, vai dar na mesma. Então, como que a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Aqui a gente tem um metil. Aqui a gente tem 2 metilos. E aqui a gente tem mais um metil. Perfeito? Perfeito. Como a gente precisa estar em ordem alfabética, a gente vai começar por 2 etil, 3, 6, 6. Sempre coloca a vírgulazinha bonitinha, assim, pra não ter problema. Trimetil, que a gente tem 3 metils nessa molécula. Aí, hept, porque temos 7 carbonos na cadeia principal. Aí a gente tem, não podemos esquecer da ligação dupla. Et 1 eno, que tá no carbono 1. Então, você pode colocar um aqui bonitinho, sem problema algum, pra você identificar que a ligação dupla tá no carbono 1. Então, fica um nome meio feinho, mas também nada muito difícil. Bom, pra gente continuar a nossa conversa e discutir agora um pouquinho sobre lipossolubilidade e hidrossolubilidade, a gente vai ter que ver os grupos funcionais e também o tamanho da cadeia de hidrocarboneto. Bom, vamos começar pelos álcoois. A gente tem o grupo funcional da hidroxila, certo? OH, que vai permitir, que aconteçam as ligações de hidrogênio. Isso aumenta a hidrossolubilidade. Certo? Certo. Mas a gente tem um porém. A gente precisa de uma pequena cadeia para isso funcionar. Porque quando a gente fala de cadeia, a gente está falando de carbonos e hidrogênios, certo? Certo. E quando a gente tem uma grande cadeia, a gente vai aumentar uma cadeia grande, né? Cadeia grande. A gente aumenta a lipossolubilidade dela. Lipossolubilidade. Por quê? Porque quando a gente tem essa cadeia muito grande, ela se sobressai da quantidade de hidroxilas que a gente tem, entendeu? Então, de uma maneira geral, os hidrocarbonetos, eles são lipossolúveis, que a gente só tem carbonos e hidrogênios, mas nos
álcoois, a gente pode ter uma alta hidrossolubilidade. Isso vai depender do tamanho da cadeia, num geral, né? Porque, basicamente, essa cadeia carbônica, ela é a parte apolar da molécula. Então, se a gente tem ela muito grande, isso acaba interferindo. Quando a gente fala de éteres, aldeídos e cetonas, a gente vai formar ligações de hidrogênio, né? Quando a gente coloca num solvente polar. O que seria um solvente polar? A água, por exemplo. Água, certo? Mas assim como os álcoois, a gente precisa de uma pequena cadeia. Porque ela vai interferir e ela vai ser mais lipossolúvel se o pessoal aqui tiver uma cadeia muito grande. Mas, a princípio, elas conseguem sim se dissolver. Quando a gente fala de ácidos carboxílicos, seguem o mesmo padrão que a gente já discutiu. Se a cadeia não é muito grande, ele vai ser majoritariamente hidrossolúvel. Só que tem só uma pequena diferença, né? Que geralmente eles são apresentados no estado líquido, certo? Então, quando eles se apresentam no estado líquido, as ligações de hidrogênio, elas se formam com o composto puro mesmo. Então, essa é a única diferença, mas nada muito diferente do que a gente está conversando até agora. Agora, quando a gente fala de ésteres, também, a gente não foge muito desse mesmo padrão. Então, se a cadeia é grande, que geralmente as cadeias são grandes, por exemplo, como as gorduras e óleos, elas são lipossolúveis, porque elas possuem cadeias grandes. Mas, como também tem o grupo carbonila, eles conseguem ser solúveis em água, se a cadeia for pequena. Mas é o que a gente está falando até agora. Bom, falar um pouquinho sobre as aminas também, que elas podem sim se ligar à água por ligações de hidrogênio, da mesma forma que o álcool. Mas a gente tem um ponto. As aminas primárias e secundárias, elas possuem ligações mais fracas, porque o nitrogênio, ele é menos eletronegativo do que o oxigênio, certo? Certo. Mas também sempre é preciso observar a massa molecular no geral, porque se ela for muito alta, elas vão ter caráter básico. Tá, mas o que isso interfere? Se esse caráter, né, se essa molécula que tem o caráter básico interagir com ácido, elas podem ser convertidas em sais. E aí sim, solúvel em água, né? Solúvel em água. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma solubilidade melhor em água, se a gente tem esse pequeno processo. E, bom, é isso. Um pouquinho sobre lipossolubilidade, hidrossolubilidade, nomenclatura, função orgânica e grupo funcional. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho sobre. Muito obrigada!